Sara Borges, comigo. Vem, Sara Borges, já te chamei. Boa noite, Aê! Soraya. Olha a Sara Borges aí. Tudo bem? Oiê, quanto tempo! Ontem bom, né? Me fala, como é que tá o tempo aí? Aqui tá chovendo. Não, aqui tá quente, quente, quente. Deixa eu tirar uma dúvida aqui técnica. Tem que entrar só pelo seu? Você já entrou pelo meu. Eu te Não, convidei. o Cunha tá Boa noite, perguntando. Raquel. Pode Rafael, entrar. O quê? o Cunha tá perguntando se é no meu ou no seu, se pelo meu entra. Boa noite, Não entendi. Valdete. Hã? Boa noite, Vadete. Boa noite, Acira. Boa noite, Sei lá o Moacir. que que você está perguntando. Se entra só pelo seu Instagram ou se pelo meu entra? Não, você já entrou, ó, você entrou na live Ah, pelo meu já vi, já Instagram, entrei. mas você entra com o seu também na Beleza. live. Você entrou na live pelo meu Instagram. O Cunha, agora entrou o Cunha. A Aê! Leila. Galera tá já chegando, ó. Uhul! Galera tá chegando. Ah, eu só vou Oi, precisar mesmo do Eurico! outro. Prazer em A te ver, Raquel aí, ó. Eurico! Raquel, que linda. Eurico, eu te vejo, viu? Eu te vi. Obrigada por participar. Sara Borges, você tá me vendo? Você me vê? Tô. Dá meio Então tá embaçado. bom. Tá Aê! embaçado? Uhum. Oi, Marcele, Heloísa. Heloísa. Galera tá chegando. Vamos dar só mais um tempinho que a gente. Que horas tem? Que a gente marcou 9h09, né? Vamos dar um tempinho aí. Eurico, ó, Eurico, depois nós vamos Ô, falar que Fernanda. eu quero te constelar, Eurico. Eu quero te constelar. Ó, Marcele. Marcele tá nos Estados Unidos, é isso? Tá, Marceli, aham. Marceli. Ai, tô cansada. Olha É? a Ciara, mulheres lindas, nós somos, ó, Ciara. Todas nós, Todas graças. nós. Tem algum homem Ó, aí? Não, Soraya, né? você. Aí, ó, ela quer constelar. Vamos olhar isso depois a gente manda no direct que a gente organiza. Acho que vai ajudar Manda muito. mensagem pra Tá gente me que a gente ajudando muito. combina. Uhum. A gente combina. Ô, galera, Hein? deixa eu contar um segredo para vocês que estão que tá começando, que a gente ainda A nem Rê começou. Meirelles é a filha da Fernanda Meirelles. Rê, bem-vinda. Estou adorando seu trabalho lá com a sua mãe. Acho que as postagens é você que ajuda. Maravilhosas. Quero te contratar. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando vocês quiserem dar uma força para live, a Thaís chegando aí. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Vai, vai lá no coraçãozinho e mete o dedo. Tá, 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 tá. Quanto mais coraçãozinho sobe, mais força. Isso, galera. Olha que galera linda. Quanto mais vocês metem o dedo e mais coraçãozinho sobe. Olha a Mônica. Soraya, a Valdete está falando que você está fosca, e você está para mim também. Eu não sei o que está acontecendo. Meu celular, ele tem emoções e sentimentos. Ele é temperamental. Então, hoje, ele está o dia inteiro fosco. Eu trabalhei o dia inteiro com ele fosco. Então, a gente, infelizmente, não tem saída, porque. Bom, deixa eu tentar ver. Peraí. Deixa eu Às rolar um vezes é negócio aquele aqui. fantasminha do post. Aquele fantasminha do Peraí, post. peraí. Ó, o Davi! Melhora? Davi, eu te amo, meu filho. Obrigada. Ah! Davi, Meu sobrinho obriga o entrou. Daniel a entrar, Melhorou a Davi. minha. Obriga. Minha mãe tá falando que não consegue entrar. Ô, gente, melhora aí a minha fosquice, ó. Tô escurecendo. Piora ou melhora? Fala aí. Não, tá do mesmo jeito. Soraya, bora pro trabalho? Vamos largar de lero-lero? Vamos trabalhar. Chega de bagunça. Ah, minha prima entrou, a Lúcia. Ah, Mônica César. A Mônica, 15 pessoas, gente, gratidão.
Gratidão. A Mônica Bonito. falou sim, não, não sei o que ela está respondendo. Soraya, Eu gratidão perguntei pelo se lembrou. convite. Muito obrigada. Hoje eu não sei se vocês notaram. Elaine, obrigada, Elaine, por participar. 17. Uhul! 18! É sistêmico. Aí, hoje eu não estou de anfitriã, é a Soraya, porque ela que deu a ideia da live, e eu, como boa consteladora, quero gerar equilíbrio no meu sistema. Então, vai tu. Foi eu? Vai Foi eu? você. Bom, eu fiquei pensando outro dia sobre medo, né? Eu estava me lembrando do como eu sentia medo de gravar vídeo, né? E aí, pensando sobre o medo de gravar vídeo, eu me dei conta, agora ficou muito laranja, eu fiquei me dando conta que, na verdade, a gente tem um monte de medo. Ana Sofia aí. Ana, a Valdete está perguntando, eu fiz o fluxo, Valdete, se quiser tirar dúvida, vai lá no direct. Desculpa, Soraya. E aí, eu fiquei pensando sobre essa questão do medo, né? Do medo que eu tinha de fazer live. Bom, meu medo era botar a cara para gravar vídeo. E a vida é maravilhosa, a vida dá uns espetáculos assim, que às vezes parece uma pernada, mas na verdade ela tira o chão da gente para a gente subir. E eu vivenciei, eu tive a felicidade de vivenciar, eu sou cristaloterapeuta também, e a minha professora deu uma entrevista numa emissora de TV, na Band, num programa chamado Band Mulher, e pediram a ela que queria um psicólogo, enfim. Lá fui eu para a Band. Gente, vocês não têm ideia do como eu me tremia. Eu estava apavorada. Eu que não tinha coragem de gravar vídeo e aparecer numa emissora de TV. Cara, eu fui lá, na hora que me chamaram para começar, eu sentei e eu fechei os olhos e eu fiz uma precezinha assim, porque minha prece é muito assim, né? Meu papo é rápido. A Fiz uma Pati Gleice prece e entrou. falei para o universo. Oi? Pati Gleice. Ah, Pati Gleice entrou. Obrigado, Patrícia. E aí eu fiz uma precezinha, enfim. Cara, se vocês tiverem chance de ver, tá lá no meu Face, a entrevista, o troço foi maravilhoso e me saí bem pra caramba, a ponto de que no final eu fui para Ipanema com a minha nora, porque minha nora estava me acompanhando, porque eu tive que levar segurança para não cair dura sozinha. Cara, eu comemorei muito e foi muito bacana. E a partir dali é, eu comecei a olhar para essa questão do medo que eu tinha. E a gente tem medo de um monte de coisa, né? E a gente precisa, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para lidar com o medo é olhar para o medo e tentar entender. Eu tenho medo de quê? Porque às vezes, o que é medo de fazer um áudio, por exemplo? Meu O pai. medo de fazer, o medo de fazer um áudio é só o superficial. Gente, fazer um áudio, gravar uma live, ir a um programa de TV, não vai arrancar um pedaço da gente. Do que a gente tem medo? Do que você tem medo? E aí eu comecei a pensar sobre isso. E na medida que eu vou pensando, né, sobre os medos que eu tenho, porque todo mundo tem, e eu vou entendendo o medo, vai ficando mais fácil de transpor o medo. E a proposta é essa, e aí eu e Sara papeando sobre medo, a gente falou sobre isso, né? E aí papeando, eu falei, pô, Sara, vamos fazer uma live sobre isso, né? Porque a Sara conversa muito comigo, né, Sara? A gente fala muito uma com a outra. De Então, vez em assim, a gente quando. conversa muito, de vez em quando, né, Sara? Só de vez em quando. E aí a gente resolveu conversar com vocês sobre isso, né? E eu acho que para a gente começar a pensar sobre o medo, é entender do que realmente a gente tem medo. Alguém aí tem medo de barata, por exemplo? Barata, gente, barata, aquele bichinho nojento.
Alguém tem Antes de medo? entrar, Soraya, antes de entrar na questão do medo, 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 eu queria falar umas que eu estudei para falar na Fala, live. Eu fala. queria falar umas definições basiquinhas de medo, até que ajuda a elucidar em que momento você teve esse sentimento. Então, uma definição simplista seria que o medo pode ser considerado algo percebido na realidade como ameaça. E em que Sim, momento da nossa vida a gente sofre ameaça? O tempo todo. Desde a concepção até o último dia de vida. Então, trazendo para a constelação, porque a Soraya, eu sei que ela vai abordar outras linhas de psicologia, de PNL, trazendo para a constelação, quais são meus registros gemelares, como é o meu sistema, como que foi desenvolvido esse sistema, que tipo de medos que os membros do meu sistema passaram, que fidelidade, que lealdade eu carrego, que eu preciso sentir, que eu preciso vivenciar. Ramona, eu estou te vendo, querida, obrigada. Que eu preciso vivenciar, que eu preciso repetir por um amor disfuncional, por um amor cego, que me leva a repetir padrões desse sistema. E desde questões intrauterinas, como questões de padrões de crenças limitantes, de uma criação, de um tipo de criação que é reproduzida, que meu pai e minha mãe tiveram e que passaram para mim, e eu estou passando por meus filhos, que tem uma cultura de medo, né? Que traz a questão, meu pai é filho da guerra, ele nasceu em 44, e é como os filhos da pandemia, eles estão vivendo uma situação de medo. Então, inconscientemente, o inconsciente coletivo traz reações de medo, histórias de medo também. Vai lá, Soraya, a bola é sua. vê bem, e eu acho que o padrão do medo também fala disso, né? Até da questão, a gente falou nisso, né? Hoje, a questão gemelar. O que eu quero chamar a atenção é para o padrão. Qual é o padrão do medo? Por exemplo, alguém aí que eu já. Ah, aqui, ó. Valdete, acho que é Valdete. A idade não me permite enxergar. A Valdete fala que tem repugnância de barata, a Valdete. Pois é, olha só. Medo é uma coisa, repugnância é outra. A Mas Marisa. o padrão que a gente tem é de que a gente tem medo. Cara, a Valdete disse que ela tem repugnância. A gente diz que tem medo de fazer um áudio, fazer um vídeo, participar de uma live. A gente não tem medo, a gente tem outra coisa. A gente não quer lidar com a ideia de fracasso. E aí a gente chama de medo. Mas, na verdade, o medo não é medo. A gente não é capaz de lidar com as nossas limitações. E aí a gente pega e repete padrão alheio, repete o outro, para que a gente não lide com as nossas limitações. E se a gente não lida com as nossas limitações, a gente não cresce. Cara, barata é um bichinho desse tamanho. Ó, eu estou trabalhando meu medo de barata, tá? Eu era daquelas que de pagar mico de fazer vexame. A barata entrou voando, se eu pudesse, eu saía voando. Hoje eu já estou encarando a barata, já estou olhando para a barata. Ainda tenho essa coisa do tenho medo, mas isso pode ser trabalhado por todos nós. E isso eu estou falando de um medo tolo, que é uma coisa real. A gente tem medo de coisas irreais. Medo de que o outro nos sobreponha, Ó, medo de que Marisa, o outro. Carlinha e Leânia, obrigada, gente. Ana Sofia. Ana Sofia morre de medo de baratas. É, A Ana Carlinha Sofia, tá essa eu não falando que sabia, é não. isso mesmo, é só enfrentando. E entenda, o medo, a gente só trabalha com medo, enfrentando o medo. Eu tenho medo de contar um projeto meu para a Sara Borges, porque eu tenho medo de que a Sara Borges copie o meu projeto e eu me ferre com o projeto. Eu me prejudique com o projeto. Eu não toque o meu projeto. De que medo eu estou falando? Eu estou falando do meu medo da minha capacidade.
Eu O meu pai tá falando copio que é os medo de pular projetos de da Sara colete, Borges banana e porque medo de eu pular. acho que eu não sou capaz, eu tenho medo de olhar para mim e dizer, eu não sou capaz de fazer um projeto. E aí eu copio da Sara Borges. Só que a única maneira que eu tenho de lidar com o medo é olhando para o medo, gente. Seja que medo for, desde uma baratinha para uma grande, imensa barata que está dentro da cabeça da gente. Eu costumo dizer que medo é macaquinho que fica pulando dentro do sótão. A gente cria. A Valdete está falando que o desconhecido dá medo. Pois é, mas é tentar perguntar por quê. Por que, que o desconhecido me dá medo? O desconhecido pode ser fantástico. Uma piscina de chocolate. Para mim é um desconhecido. Deve ser uma delícia pular na piscina de chocolate. Ó, Eu a só conheço de água, sei Raquel lá, está eu estou falando coisas perguntando aqui, qual é a mas relação do o medo com a medo é sombra. produto da nossa criação e o que a gente cria, a gente descria. Aí alguém vai dizer, Soraya, eu tenho medo de pular de um prédio de 20 andares para o lado do 20º andar. A gente não precisa ter medo, a gente tem que ter o bom senso e olhar e dizer, pô, se eu pular de um prédio de 20 andares, eu estou no 20º andar e me jogar lá de cima, eu vou morrer, mas eu não preciso ter medo de pular. Eu tenho que entender que eu não posso fazer e reconhecer as minhas limitações. Acho que, fundamentalmente, a questão do medo é essa. Quando a gente percebe, sabe, quando a gente racionaliza o medo, fica mais fácil lidar com ele. Quem disse aí que tem medo de barata? Eu adoro o exemplo do medo de barata, né? Cara, tu tem medo de quê? A barata vai te morder, vai te comer, a barata vai te devorar. Alguém já falou de repugnância. Repugnância não é medo. A gente que mistura, né? A gente é que mistura. Eu costumo dizer que eu não mato a barata, porque quando eu bato com o chinelo na barata, aquele plec me dá nojo. E o nojo, eu digo que é medo. Não é medo, é nojo. Aí E a eu, Valéria falou: entendendo isso, o fica medo mais nos fácil para eu ir lá e protege matar a em barata. certos Porque tem momentos. tanta coisa que a gente sente nojo e a gente passa por ela. Mas eu acho que a Soraya, você está abordando um aspecto do medo, e olha o que a Valéria disse. O medo, foi a Valdete. Desculpa, Valdete, o medo nos protege em certos momentos. Sim, o medo também é proteção. Esses sentimentos, todos os sentimentos, ansiedade, medo, alerta, tudo isso é proteção. Eu vou, né? Eu vou me expor ao perigo. Então, a gente tem o medo que significa proteção, mas tem o medo desproporcional ao contexto. Aí entra a questão da Sim, a barata. O que gente. a barata pode fazer com você? Essa é a questão. Exatamente. A E gente está como falando aqui, eu entendo, Sara, que a gente está focando no medo disfuncional. Porque, olha só, na visão da psicologia, medo é um mecanismo de defesa. sim, Show, show. Qualquer situação real de perigo, o saudável, o ser humano saudável, sente medo. Mas a gente está falando aqui dos medos disfuncional. Medo de fazer uma live, medo de barata. Sei lá, gente, tá vindo os dois, mas medo de a se gente está expor, falando medo do julgamento, medo medo de de se não ser expor. amado, medo de ser rejeitado, medo de deslanchar, medo de você. Ó, Soraya, estão falando que você está travando. Deu uma travada aqui, mas continua travando. Não, Para eu mim estou está vendo. perfeito agora. Elisângela, eu estou te vendo. Obrigada, Elisângela. Entendeu? Eu estou falando especificamente do medo disfuncional, daquele que de alguma maneira não protege e traz prejuízo. Medo de rato. Olha, normalmente o rato sai correndo da gente. Entendeu? O rato sai correndo da gente. Pode olhar que quando a gente fala medo de bicho,
A gente fala muito mais de medo de rato, de bichos peçonhentos, do que de bichos. Cara, eu tenho medo de jacaré. O jacaré vai meter o bocão, vai me morder, me mastigar todinha. Esse medo é um medo saudável. Eu não tenho que entrar num tanque de jacaré. Eu tenho medo. Saudável. Agora, ali tem uma barata e eu não vou, não é um medo funcional, não é um medo saudável. E a gente precisa começar a separar o que é e o que não é. Olhar para o medo, entender o medo, porque a gente vai ver que a maior parte dos nossos medos, eles não procedem. E na medida que eles não procedem, a gente pode superar eles. Puxando agora a sardinha para a Valdete diz que essa Valdete, que barata também. A barata não vai te morder, ela não vai te mastigar e te comer inteiro. O jacaré vai, entendeu? O jacaré vai. Mas assim, puxando para a questão, né? Quando você olha para os medos, inclusive os medos tolos, você vai ver que, na verdade, muitos medos, mesmo os medos disfuncionais, os medos tolos, os medos que, na verdade, não têm a ver, eles estão relacionados, sim, com o nosso sistema familiar. A gente repete, repete, repete. É igual aquela história do macaco, lembra? Lembra da história do macaco, Dos Sara 99 Borges? macacos? É, a Sim. gente vira macaco. A gente vira macaco, entendeu? A gente. Agora, pensem vocês aí, a galera do medo da barata. Se o que vocês têm é medo ou é nojo. E aí, dentro desse olhar, a Cristina está falando que ela não dorme num lugar que tem a barata. Não Cara, deve você ser não vai muito dormir bom em lugar mesmo, não. nenhum. Também não gostaria, não. Eu também não, mas olha só, se você partir desse princípio, cara, qualquer lugar, a qualquer momento pode aparecer uma barata ou não. Só se você ficar dentro de uma bolha, igual o cara do filme, dentro de uma bolha. Você não vai poder dormir em lugar nenhum. Se você começar a levar a coisa ao pé da letra, você vai entender isso. Eu agora Olha, estou aqui num ambiente que A Eurico trouxe uma questão boa aqui, ó. Quando a gente enfrenta o medo, a gente sai do modo confortável, o que está habituado. É isso mesmo. Às vezes, eu me manter no medo, eu tenho um ganho secundário. Eu estou na minha zona de conforto. O mundo vai me proteger, a minha mãe vai me proteger. Até que ponto eu estou preenchida de mãe, eu estou saciada de pai e mãe, e que perfeito, eu não perfeito. preciso ir para o mundo, que eu não preciso dar um passo. Não, eu não vou para frente, eu tenho medo, e aí eu pego e fico estagnada no medo paralisante para não tomar uma atitude. Eu queria até exemplificar essa fala com uma questão de constelação mesmo, quando a gente observa em determinados sistemas que vem com queixa, que o constelado aparece com queixa de dificuldade de tomar decisão, você vê claramente a questão, você vai buscar essa ausência de pai, essa ausência de mãe, e memórias transgeracionais de escassez nesse sistema, Sim. dificuldade de subsistência, fome, medo de outros membros do passado que está reverberando na geração atual. Então, tem uma questão sistêmica aí que anterior ao enfrentamento desse medo, a gente tem que fazer esse diagnóstico e fazer essa correção sistêmica, essa ressignificação, esse alinhamento, para que a pessoa consiga deslanchar e sem ficar no ciclo de padrão de repetição. Senão ela E enfrenta e o volta, quanto, enfrenta e e o quanto a gente perpetua medo para ser o filhinho da mamãe. Para a mamãe e o papai proteger a gente e a gente não crescer. E a gente não olhar para a gente e dizer, agora é comigo, eu sigo. Isso é muito comum. Eu E aí eu lembro, vou e repito no meu filho, né? Eu faço, meu pai faz isso comigo, eu faço isso com meu filho, vai faço com virando. meu filho. Exatamente. E vamos que vamos empurrando com a barriga e perpetuando a coisa, né? Eu Exatamente. lembro, quando eu era criança, me veio essa lembrança aqui.
Carolina, Eu, obrigada. Carol, eu vivi, eu Meirelles. vivi uma situação que Ah, foi da amo. onde eu tomei trauma, onde eu tomei trauma de barata, né? Eu ganhei, nós ganhamos, gente, leiteira, é literalmente leiteira. Tinha um mingau de fubá, era o que tinha para comer e foi dado para minha mãe e a minha mãe deu para mim. E eu estava com fome, eu era criança, a vizinha deu e eu fui tomando o mingau de fubá. E aí no final do mingau de fubá, tinha uma, eu chamo de catonha, gente, tinha uma catonha com as perninhas para cima. Eu senti um nojo tão grande, tão grande, tão grande, porque eu vi que era uma barata. E aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, porque cheia de nojo, tem uma barata aqui. A minha mãe olhou, viu a barata e falou, deixa de ser bobo, isso não é uma barata, é uma folha de louro. Eu olhei para ela e falei, mãe, louro não tem perninha. E aí, a minha mãe, muito envergonhada com a situação, é, é, deu uma disfarçada lá, porque a vizinha estava fazendo uma caridade, dando de comer para a gente, né? Enfim, eu nunca mais tomei sopa e tomei pânico de barata. É aí a origem do meu trauma, do meu medo de barata. Eu Nossa, traumatizei com a história, traumatizou. como disse a Mônica. Eu Exatamente. tomei trauma. E aí eu não queria ver barata nem sopa. Gente, eu só fui tomar sopa já burra velha, mãe de filho. Eu não tomava sopa, eu tinha nojo de sopa. Como é que eu resolvi isso? Eu comecei a dizer para mim, pô, peraí, aquela sopa tinha, aquele mingau de fubá tinha barata. E mais nenhum teve, nem vai ter, eu vou cuidar. E no começo eu vasculhava, ver se não tinha barata. E hoje, gente, eu adoro quando chega o inverno, porque me chamar para tomar uma sopinha é um convite maravilhoso. Eu não sou um super-herói, eu só consegui racionalizar o medo. O que a gente chama de medo, que na verdade, eu volto a dizer, barata a gente tem nojo, a gente não tem medo. E a gente precisa começar a separar o que é medo, o que é trauma, o que é nojo, o que a gente traz da A nossa Eurico história tem medo de familiar. tartaruga. E a Quem tem Valéria está medo em de paz, dinheiro? morando no apartamento. Gente, tem gente que tem medo de dinheiro. Tem gente que tem medo de ficar rica, que se boicota uma vida inteira, que não cresce o que tem para crescer, porque tem medo de ter dinheiro. E o pior é que não traz isso na consciência, traz isso na inconsciência, sabe? E o medo só serve para uma coisa. Nesse sentido, o medo disfuncional só serve para travar a gente. Ele só serve para fazer com que a gente não caminhe. Ele só serve para atrapalhar. Soraya, você tá caindo. Não, é o meu irmão que não para de me ligar aqui, eu estou no telefone, entendeu? Eu recuso e ele fica empentelhando, tocando. Eu vou resolver, é que eu tenho que resolver uma coisa com ele, mas enfim, eu acho que é essa a sacada, sabe? E acho que a gente tem mil maneiras, a gente pode trabalhar muita coisa sozinho, a gente pode constelar medos, a gente pode fazer terapia para medos, sabe? Medo de relacionamento. A gente cria verdades. Quantas histórias a gente vê de mulheres que têm pais que são agressivos, alcoolistas, e aí elas olham, elas veem aquela relação em que ela assiste a mãe ser muito massacrada, o pai fazendo o papel de agressor, e aí vai ver na história, tem vários, e ela cria uma verdade para ela. PNL dá muito bem conta disso. Homem, todo Constelação homem, também. Constelação também. também, E o também, medo de ter também. filho? E o medo de ter filho? O Quantas medo de pessoas não ter têm medo de ter filho. filho? Quantas Medo de pessoas. crescer, medo de sair de casa. Tudo isso é para não crescer, né? É para ficar lá num lugar confortável, de ser criança, de não.
pegar a vida pela mão e dizer agora é minha, eu tenho a rédea da minha vida e eu sigo a minha jornada, né? A gente morre de medo, a gente não aceita, a gente cria verdade que homem não presta. Quando a gente tem que olhar para o homem e dizer, vamos ver como é que vai ser com esse aqui, que história eu construo com esse homem. Soraya, eu conheço uma pessoa que ela Fala. tem um registro familiar sistêmico que ela acredita, uma crença de que amar é sofrer. Aí ela tem medo de sofrer e aí ela não ama. Já, já se deparou com uma situação dessa? Já, já. Eu conheço uma pessoa que a mãe dela cantava essa música. E aí, quando a mãe dela cantava essa música, ela aprendeu que amar é sofrer. Tem uma música que diz isso, não tem? Ela Tu morava no conhece? Rio? Eu conheço uma carioca que tem uma história dessa aí. O quanto é difícil, né? A significação, né? Amar é sofrer. Puta merda, então tu só vai amar amor para sofrer? Gente, olha para a história e faz de novo. Não fica repetindo de ano, não. Vai fazer história feliz. Para com a jogadinha O que que sabe? A Porque aí você Valdete e a fica Eurico, lá. aí a Valdete e a Eurico, elas estão no mesmo raciocínio. Muitas vezes não é medo e sim querer ficar na zona de conforto. É exatamente isso, meninas. É exatamente você olhar para a situação e ver o que te paralisa. Se é realmente um medo, se é um medo fundado ou infundado, se é um medo funcional ou se é um medo irreal, desproporcional ao contexto. E para isso, a gente não tem como fazer diagnósticos aqui individuais, mas é muito mais para alertar, para abrir a mente, expandir a consciência de vocês, para olhar para o que te trava. E muitas vezes você está com medo que não é seu, que é do seu sistema. Que você pode reconhecer esse medo, fazer as pazes com esse medo e devolver ele para quem é de direito. Inclui ele e segue para a vida. E se libera daquilo disfuncional que estava te paralisando. Não dá para a gente abordar essas questões numa live, E tem mas coisas, a Valdete falou aí, tem países que comem, que as pessoas comem barata, é verdade. Eu já li algo sobre isso, mas perceba, tem coisas que são criadas no inconsciente coletivo, gente. Sabe? No inconsciente coletivo. Existem medos. Gente, todo mundo aqui já foi criança. O homem do saco, todo mundo teve medo. Olha o homem do saco. O homem do saco vai vir te pegar. Isso está no inconsciente coletivo da gente. A gente já nasce com medo do homem do saco, se você parar para pensar friamente. Porque quando vira e fala assim, olha o homem do saco. Gente, o que é o homem do saco? É um homem com um saco na mão. E a gente tem medo. Por quê? Porque a gente já tem, no inconsciente da gente, aquilo já vem entranhado. Existem medos que vêm já, que vêm da nossa cultura e que vem, e a gente arrasta junto, sabe? É o tal, quando eu falo aqui, olha para o teu medo, você tem medo de quê? Do que esse medo está te falando? Do que ele está querendo te dizer? Gente, é o que se chama de olhar sistêmico. a É Valéria está olhar a para loira do banheiro, ó, a loira do banheiro. a loura do banheiro, é famosa. A loura do banheiro é famosa, galera. Todo mundo conhece a loura do banheiro. A loura do banheiro. Agora, perceba, existe a loura do banheiro? Deve ter, né? Porque deve ter um monte de loura que vai ao banheiro. Eu nunca vi loura Todo que não mundo vai é ao loira, banheiro. todo mundo é loira. Pois é. Eu não, eu sou morena. A Valdete, você me Morena, lembrou meu 25. sobrinho que tinha medo do homem do saco, é isso mesmo. E tem Exatamente. até experiências científicas, né, estudos, que eles fazem gerações de ratos, dão choque na primeira geração, dispara cheiro e dá choque, e nas próximas gerações não dá estímulo nenhum, não dá choque nenhum, e os ratos têm medo, como as gerações passadas. É Tudo passado. bem. Exatamente. Tudo bem que eu sou meio que do tempo do Guaraná com rolha,
Mas na faculdade eu fiz isso. A gente tinha um grupo de ratos, tá? E a gente pegava os ratos e separava. Eles eram juntos, mas tinham os ratos marcados para irem para a caixa de Skinner, que chamava, e a gente botava eles lá. Toda vez que e eles ficavam privados de beber e de comer. Então eles estavam morrendo de sede e de fome. Eles iam lá na alavanca e tocavam na alavanca para poder beber água, eles tomavam um choque. Cara, a gente repetia essa experiência. Tinha rato que não tinha ido, mas estava na mesma caixa. Quando a gente pegava aquele que estava na mesma caixa e botava lá, cara, o rato não ia nem a pau da vida, ele já sabia. Como é que ele sabia se ele não estava lá? E eu estou falando de rato, você acha que com o humano é diferente? Ó, a Eleânia, Entendeu? né, que é da área de pesquisa, de estudos, ela está falando, sim, tem vários estudos disso mesmo, é verdade, Eleânia. E é isso. E medo de dirigir? Ó, aproveitando que a Marli está aqui, quem, quem nunca teve medo de dirigir? E o tanto de medo que os nossos pais passam na gente. Eu nunca tive, não. E a É, primeira vez que eu dirigi, eu bati com o carro. eu já constelei medo de dirigir, viu? Eu já constelei. Mas é muito comum, né? Ó, E, a Cristina tá falando, já estou com medo de relacionamento, porque os meus foi só sofrimento, não tenho sorte. Então vai constelar esse medo, Cristina. Isso aí é pois padrão é, de Cristina, repetição. exatamente. E vou te dizer, o que é não deu sorte? Bom, eu acho uma baita sorte ter relacionamentos. É Ó, sempre uma a sorte Valéria ter, tá por pior que falando que eles sejam. o homem do saco e a loira passou, mas barata, rato, e não passou o medo. É, E a mas é Eliane está possível, falando gente. que para os ratinhos vai até 3 gerações os registros da geração que passou medo. A Valdete, nossa, nem me fala de dirigir. Olha que legal, gente, é isso mesmo. Cada um vai refletir o seu medo numa área específica que a gente traz nessa live a mensagem de que isso pode ser olhado de uma outra forma, de que isso pode ser buscado uma Isso. ressignificação. Você pode olhar para isso e fazer as pazes com isso. E viver de forma mais leve, mais saudável, mais E o liberada. primeiro, e na minha opinião, Sara, o primeiro passo no sentido de ressignificar é compreender o que é. O que é. Sim. Olha só, se a gente juntar aqui, nós somos agora 24 pessoas. Se a gente juntar aqui quem tem medo de barata, o significado de medo de barata para cada um é um. O motivo para cada um é um. A maior parte, eu me atrevo a dizer, que a maior parte, se não todos, não é medo, é nojo. Agora, é olhar, cada um olhar e se perguntar, afinal, por que que eu tenho medo de barata? E a gente está usando barata porque é o mais comum de todos. Eu insisto em dizer, existem medos muito pesados que a gente tem de relacionamento, de sair de casa, de Olha, ir à luta Thaís. da vida, de arrumar A um Thaís emprego. falando que tem medo de mar, quando entra, sempre tenho medo de afogamento. Ó, isso aí pode ser sistêmico. Olha que interessante a fala dela. Thaís, preste bastante atenção. O que é o afogamento? É quando a água invade você. Quando eu falo de alguma coisa invadindo você, pensa no que eu estou falando para você. Você vai entender o que eu estou te dizendo. A tua relação com o medo do mar. É medo de ser afogada. O medo de ser afogada, enquanto o medo de ser invadida pela água. Leve isso para as suas questões, que eu tenho certeza que você vai entender um A pouco Carlinha também do tem teu medo de medo. mar. De mar. Quem tem? A Carlinha. A Carlinha eu não sei. Da Thaís eu mais ou menos faço uma ideia, mas olha só, Carlinha. O que é o medo do mar? Você tem medo de quê? De se afogar? A Thaís foi mais específica. Ela falou que ela tem medo
da sensação de entrar no mar e se afogar. Do que você tem medo? Olha Alguém aqui, falou, eu não a consigo Valéria, acompanhar essa. a Valéria constelando, ó, deve ser das gerações anteriores. É um medo real, tinha navios. Ó, olha imigrantes, olha como é que foi essa história, como que seus antepassados Olha chegaram para isso. aqui. Tem muita coisa. Ó, a Carlinha já se afogou. Aí tem um trauma registrado aí, né, Carlinha? Faz O todo nome sentido. isso se chama trauma factual. Quando a gente vive de fato um trauma, de fato, ele é factual. Existem traumas ficcionais que a gente não necessariamente vive, mas é um trauma também. É tão trauma como trauma factual. E esse é chamado trauma ficcional. A Valéria traz uma referência de um trauma real, de quase afogamento, essa coisa toda. O que ela precisa ler é o que é que fez ela ter o trauma. Porque, às vezes, o que eu e ela vivemos uma situação de afogamento, nós duas nos traumatizamos. Mas o que gerou o trauma em mim é diferente do que gerou o trauma nela. E aí você pode olhar pelo olhar sistêmico, você pode constelar, a constelação dá conta muito bem disso, um monte de alternativas. Terapia pode te ajudar se você tiver um terapeuta. Bom, que nem eu, né? Olha, eu tô me elogiando. Mas voltando ao sério agora, brincadeira. Se você tiver um bom terapeuta, que não tem um olhar limitado, e ele possa olhar para esse teu trauma, levando em conta uma série de coisas no entorno do incidente, a terapia pode dar conta muito bem disso. Se você tem situações PNL, e eu acredito que um monte de outras práticas alternativas podem dar conta desses traumas. Gente, vocês estão me vendo ou eu que não estou vendo a Sara? Me dá uma ajuda aí. Gente, a Sara caiu, é isso? Fala comigo aí. Eu tô perdida. Tem alguém aí me vendo? Moniquinha, me dá. A Sara caiu, ok. Então vamos lá, eu vou continuar. Eu vou chamar ela de novo. É, olha só, ô Senhor, a Thaís está falando, né? A Thaís está falando de que ela não viveu um trauma de de afogamento. Ok, o que eu estou falando, Thaís, é que quando você olha para o mar, você tem medo, porque a ideia de afogamento. Afogamento é a água invadindo, tomando conta, em demasia, é você sendo invadida por coisas. Pensa nisso, pensa sobre isso. A gente pode depois conversar, fala comigo, a gente vai, entendeu? Poder ter uma sacada disso aí. Ter uma sacada disso. É bem interessante. Mas, assim, medo sempre vai estar associado a, um, querer se manter criança. A gente se mantém criança quando a gente tem medo. Gente, não percam de vista que a gente está falando do medo disfuncional. Tá? A gente não está falando do medo saudável. Subir num terraço e ficar na ponta do pé, a gente vai sentir medo. A gente vai sentir medo e que bom que a gente sinta medo mesmo. Isso significa que a gente é saudável. A gente fica pendurado por um braço só, numa corda, num helicóptero a, sei lá, 100 metros de altura. Gente, a gente precisa sentir medo. Se a gente não sentir medo, deu ruim. Deu ruim, a gente precisa sentir medo. É saudável
que a gente sinta medo. O que é disfuncional? Eu estou falando o tempo todo do medo disfuncional, né? E, volto a dizer, entendeu, olhou e compreendeu se é medo ou se é outra coisa, se é nojinho, aquelas coisas todas, compreendeu. Eu tenho medo. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de barata. Ok, é medo. Vamos levar em conta que é medo. Qual o medo que você tem? O que que é barata? Que medo ela te causa? Eu tenho medo dela me morder, dela me matar. Ok, né? E aí você racionaliza. Espera aí, a barata é desse tamanho, sei lá, 3 centímetros, né, Sara? Visualizar, Sara. Pronto, a Sara vai voltar. Aí eu vou racionalizar em cima da questão da barata. Ok, eu tenho medo. Mas, e aí eu Adivinha acho, quem é? voltou, voltou. E aí a gente vai racionalizar a barata, aí a gente tem que parar para pensar, pô, peraí, tá bom, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de que a barata me ataque. Pô, mas a barata tem, sei lá, gente, 3 centímetros? Qual o tamanho de uma barata? Sei lá, 3 centímetros. Pô, eu sou baixinho, eu tenho 1,58 m. Não dá para sair na porrada com a barata e a barata me ganhar. Pô, então, como é que é esse medo? Eu estou racionalizando o medo, eu estou trabalhando em cima dele. E eu estou falando de um medo simples da barata. E aí, com essa racionalização, a gente vai quebrando, sabe? E aí a gente cria propostas. Não, agora, quando eu ver uma barata, eu vou matar. Eu ainda não consigo matar, mas eu já pego o ps, fica sempre no lugar de fácil acesso para mim. Se você perguntar para mim aonde tem spray para matar barata na minha casa, eu sei de 3 lugares agora aqui correndo, eu te digo. Embaixo da pia da cozinha, dentro do armário do banheiro e no armário da dispensazinha que eu tenho lá. Por quê? É meu mecanismo, eu estou criando um mecanismo para resolver uma dificuldade que eu tenho, que é medo de barata. Eu me sinto uma idiota tendo medo de barata. Então eu não Ô, quero me sentir uma idiota. Soraya é Fala, psicóloga. Posso puxar a fala. brasa para minha sardinha? Você já constelou, Claro. já apareceu alguém para você para constelar medo de barata? Não, como constelação, não. Então, gente, quem tiver medo pode me procurar. Sara vendeu, ó, Sara fez o machão dela, vendeu o peixe dela. Uhul! Eu já constelei Mas é mesmo. isso, mas eu acho, é isso, Valdete, não é medo, é nojo. Trabalha a questão do nojo. Você não precisa correr do nojo. Você pode olhar, sentir nojo e se manter equilibrada. Alguém falou aí de relacionamento, eu tenho medo de relacionamento, porque eu só quebrei a minha cara. Você pode olhar para um novo relacionamento, olhar para o relacionamento, aqueles que você quebrou a cara, entender por que quebrou a cara, olhar para esse novo relacionamento e tentar fazer diferente. Pensem nisso. Fala aí, Sara Borges, já falei pra caramba. Então, é isso, gente. A proposta dessa live é abrir, expandir a consciência de vocês para a questão do medo, para o sentimento disfuncional do medo e para você olhar para você. O que, que eu quero? Vale a pena? O que, que eu ganho estando na zona de conforto ou fazendo um movimento de tentar sair desse estágio em que eu me encontro, procurar algo melhor, procurar expandir, procurar me reconectar comigo e levar uma vida mais saudável, né? E conseguir sair da estagnação, do medo que paralisa. É mais nesse sentido, assim, que eu queria deixar a minha mensagem. O que te paralisa hoje? Eu nem vou perguntar do que você tem medo. O que está te paralisando? O que está te impedindo de seguir adiante? Você realmente quer seguir adiante?
Então, nós estamos propondo um caminho diferente para você, daqueles que você já tentou até hoje. Essa é a minha proposta aqui hoje. E aí a gente vai buscar várias formas de contribuir, vai buscar trazer o nosso conhecimento, os nossos estudos. A Soraya, ela está muito também pela linha da PNL, ela está praticando bastante. Ontem a gente teve um atendimento de PNL, foi muito legal. E a gente quer contribuir. Nós estamos disponíveis para contribuir, nós estamos abertas a contribuir, estamos com um canal de comunicação aberto, vocês podem nos procurar e questionar e tirar dúvidas conosco e tratar não só o medo, como uma série de sentimentos disfuncionais que aparecem ao longo da vida e que muitas vezes pode estar te impedindo de ter uma vida melhor, mais saudável. Fala aí, Silvana. Eu entendo que a proposta, né, a nossa proposta aqui, pelo menos para mim, e acho que para a Sara também, eu conheço a Sara, mas enfim, de outros carnavais, mas não sei agora. A proposta da gente é trazer alguma coisa que a gente conhece, um olhar diferenciado, que eu não quero chamar de olhar sistêmico. A gente aqui não quer falar, claro que a gente vai falar também de constelação, mas a gente não está aqui para falar de constelação. A gente está aqui para trazer o que a gente pensa acerca do assunto, que obviamente vai ter constelação familiar, vai ter eu com PNL, vai ter os conhecimentos que a Sara busca, os conhecimentos que eu busco, as práticas que eu tenho, as práticas que a Sara tem, e também, né, também é que eu vi uma frase ali que eu fiquei da minha prima. Também, além disso, a gente quer trazer um olhar de auxílio. Vocês também fazem parte disso. Quando vocês ficam aí, que a gente fica aqui que nem maluca, tentando ler o que todo mundo está falando, é porque a gente sabe que vocês também têm coisa para trazer para contribuir. E o crescimento aqui é mútuo. É total para todos. Né? A brincadeira do eu e elas é isso. Quem fez a live, nós 27, né? Somos 25 mais duas. Nós 27, nós quem entrou e saiu, não importa. Quem fez a live fomos nós. E essa é a proposta. Toda terça-feira a gente vai estar aqui tentando conversar sobre temas. Se vocês quiserem, inclusive, propor. Gente, vamos tentar. Vamos falar, manda no direct da gente, a gente quer ideia. Entendeu? Eu tive pensando em falar no coronavírus. Sei se é um bom assunto, não, porque se por um lado é um assunto muito batido, por outro é muito polêmico. Entendeu? Acho que a gente pode pensar nisso. Mas a gente quer que vocês também tragam proposta. Isso aqui somos nós. Não é eu e ela. É eu e elas. O eu é a Valéria, é a Sara, é a Mônica, é a Lúcia, é todo mundo que está aí. E elas são os nós outros que estamos aqui. Entendeu? Essa é a função. É isso que a gente quer aqui nessa live. A gente quer fazer uma paradinha diferente, a gente quer fazer uma paradinha leve, brincar, sorrir, curtir e trazer assuntos para que a gente converse. E a live é nossa. Eu é Inclusive, você. Soraya, Elas tem são duas. proposta também de Oi. trazer outras profissões, né? Outras práticas integrativas. Claro, Eu já tenho assim, claro, claro. solicitação de live de ozonoterapia, né, de pessoas se disponibilizando a falar do assunto de ozonoterapia, de yoga. Então, tem um monte de gente que está querendo entrar no nosso fluxo aqui e fazer parte e contribuir com a galera que nos prestigia, né, que troca tanta energia e tanto Sim. conhecimento com a gente. Então, fica a dica aí, é isso. É, a Valdete está falando da gente falar do empoderamento da mulher. Acho legal, a gente pode falar também. É isso. E qualquer coisa, gente, falo em meu nome e em nome da Sara Borges. Manda mensagem pra gente no direct. No direct, entendeu?
fala com a gente, fala e traz ideias. Se tiver alguma dificuldade que a gente puder estar ajudando, a gente está disponível, fala lá no direct. E lembra, eu vou morrer dizendo uma frase que já é antiga e é conhecida, a frase não é minha, junto a gente é mais forte. A gente fez até, Sempre só vai ser. lembrando, ressaltando, a gente fez uma live do Gêmeo Sobrevivente, e a questão do medo está muito entranhada nisso. Então, de repente, a gente É volta verdade. nesse tema. Ó, Yuriko, yoga e meditação é o café da manhã para o nosso dia, é isso mesmo. Yuriko, estou muito feliz de te ver, de estar aqui vendo você participando. É uma conquista para mim. Nossa, beijo. Obrigada a todos, 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 todas. Eu vi todo mundo. Gente, muito obrigada. A gente volta terça que vem. Pegando a última pontinha aí, a minha prima Lúcia, eu até travei porque eu fui olhar o que ela escreveu. Ela falou que a Lúcia regula idade comigo. Isso é, ela é jovem de 25 anos. Ela diz que não consegue, desde criança ela não consegue dormir no escuro. Lu, conversa comigo, isso está muito, 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 certamente muito associado a uma coisa chamada gêmeo sobrevivente, que eu acho que você não conhece isso de constelação. Conversa comigo que eu acho que eu posso te dar umas dicas bem legais para você poder fazer coisas que Soraya, vão deve te estar ajudar pertinho de a cair. superar isso. Tá pertinho de cair. Gente, a gente vai pegar essa live, vai deixar no IG. Quero agradecer. Vocês foram um amor. A participação de vocês é maravilhosa. Sara Borges, é a primeira Tamo vez que eu vou junto. falar, tá? Eu te amo. É a primeira vez que você sabe que eu não gosto de falar isso assim. Quando eu falo é de verdade. Gente, gratidão. Gratidão, gente. Muito bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.